Possivelmente já vos aconteceu ao iniciarem uma nova aventura profissional, numa nova empresa, com uma nova equipa, novas ferramentas, mas sem saberem o que é há nos ambientes. Existem vários domínios, várias instâncias em cada domínio, mas saberão quantas instâncias têm de cada edição? Enterprise, Standard? Quais as versões que estão a ser executadas? Serão estas versões ainda suportadas? Ou serão já versões antigas? E os servidores? Qual é o número de cores configurado? E a memória? Tem a ideia do total de espaço que está alocado e a ser utilizado pelas instâncias? Tudo isto pode ser um pouco intimidante e por isso hoje irei mostrar o que é que pode acontecer quando juntamos o DBA Tools e o Power BI num bar. O meu nome é Cláudio Silva, sou arquiteto de dados Microsoft e trabalho para a Data Mastermind e serei hoje o vosso anfitrião nesta sessão da Data Platform Virtual Summit 2022. Para hoje, o que temos na agenda, iremos ver então que pré-requisitos necessitamos para montar esta solução que nos poderá ajudar a fazer um apanhado do que existe na nossa empresa ou na nossa tarefa, que pré-configurações serão necessárias para que tenhamos tudo a funcionar corretamente. Depois temos que saber que questões é que queremos ver respondidas, que tipo de informação, que tipo de dados é que queremos obter e gravar. Vamos ver o desenvolvimento dos scripts, como é que estão criados e quais são as ressalvas que existem. Como é que foi feita a abordagem na implementação, como é que gravamos dados no nosso SQL Server Central e depois irei fazer demos com base para ver a base de dados, o código e um dashboard de Power BI. Por fim, caso ainda existam algumas dúvidas, eu apresentei algumas das mais frequentes e estejam à vontade. Esta sessão é uma sessão gravada, no entanto eu estarei a fazer um live chat convosco no dia em que a mesma está a passar. No que diz respeito aos pré-requisitos, iremos precisar, primeiro, decidir onde será executado este processo. Por norma, será executado num servidor central, em que tenha acesso a todas as instâncias e servidores a que queremos conectar. Depois, iremos precisar do módulo de PowerShell do DBA Tools. Podem consultar este link para saber como fazer o download e instalação. Os métodos mais comuns serão dependendo se têm ou não acesso à internet. Caso não exista acesso à internet, tipicamente acontece nos ambientes mais restritos, terão que guardar o módulo usando o Save Module, o command-let Save Module, e depois copiar para o servidor. Caso tenham internet, é mais fácil, pois apenas precisam de fazer o Install Module DBA Tools e obtêm o mesmo. Um outro módulo que eu acho interessante e que para este caso os scripts estão desenhados para utilizar é o Posh RS Job. Basicamente é um módulo que permite fazer a execução de scripts em paralelo e com throttling. Significa que podemos colocar 10 instâncias a correr, quando temos 50, quando uma das 10 acabar ficamos com 9, automaticamente é acrescentada a décima novamente, 9, 10, 9, 10, até que façamos as 50 e então fica completo. E assim permite-nos correr em paralelo para várias instâncias em simultâneo. E também o Power BI Desktop é gratuito. Fazem download através deste link para verem o dashboard que foi desenhado. Caso tenham um Power BI Report Server na vossa empresa, pode ser interessante então publicarem esse dashboard e assim não só vocês, mas como todos os vossos colegas e managers e por aí afora, terão acesso ao mesmo look and feel, ao mesmo relatório para poder analisar os dados que lá estão visíveis. Para dar aqui uma visão geral do projeto ou de como é que a coisa funciona, a ideia é que nós tenhamos um servidor central onde iremos ter alguns scripts PowerShell para serem executados e depois estes scripts irão aceder então, por sua vez, aos ambientes que nós temos.
Aqui neste caso estou a dividir os ambientes como fossem de desenvolvimento, de qualidade e de produção. Estes scripts, quando, ao executarem, irão conectar-se a estas instâncias, a estes servidores, e por sua vez irão obter os dados que serão gravados no servidor central e através do Power BI iremos então obter os nossos dados a este servidor central. Para que isto aconteça, há um conjunto de pré-configurações que devemos ter em conta. A primeira questão que se coloca é: conseguirei ou não tirar partido das funcionalidades do DBA Tools? Porque o DBA Tools hoje em dia tem mais de 600 comandos. E pode conectar-se ao SQL Server, pode se conectar via PowerShell Remote, WMI, CMI, Registry, e para termos a certeza que tudo está ok, porque tipicamente em ambientes que sejam mais restritos, por omissão, quando há um novo servidor, as portas estão fechadas, o nosso servidor central não vai ter acesso a esse servidor e necessita de ter. E como tal, existe um conjunto de regras de firewall que sugiro que estejam disponíveis para se conseguir utilizar o DBA Tools na sua plenitude. Sendo elas o porto de acesso ao SQL Server, por omissão 1433, se estiverem a correr noutro porto, indicam esse porto, ligações UDP, o ICMP, DCOM, WinRM, ou seja, o PS Remoting, para se poder usar opções como o SSL e o Include Port in SPN, depende da configuração da vossa rede, mas fiquem a saber que existe a possibilidade de configurar estas e outras opções quando trabalhamos com sessões remotas com o PowerShell. E com estes portos pedidos, com esta configuração feita, podemos então fazer um teste e validar se conseguimos ou não ter acesso àquilo que precisamos. E para tal, a minha sugestão é usarem o comando do DBA Tools chamado Test DBA Connection, e depois de testarem, devem escolher uma credencial que será usada para executar estes jobs, estas tarefas, e devem testar com a mesma. Ou seja, a sugestão é que solicitem, por exemplo, uma credencial da AD, da Active Directory, e que podem adicionar aos vossos grupos custom, que provavelmente é onde vocês também estão, e têm sysadmin nas instâncias, para poder, e nos servidores, serem administradores nos servidores, para poderem obter então informações das diferentes sources. Para fazer esse teste, a sugestão é fazerem um run as com essa conta, ou podem, naquele servidor onde vão querer ter os scripts a correr, no vosso servidor de SQL central, se fizerem um login com essa conta, depois poderão abrir o PowerShell e testar para ver se tudo funciona. Aqui está um exemplo de um output relativamente ao test DBA Connection, neste caso uma ligação local, mas o que é importante é perceber se conseguem ou não conectar-se ao SQL Server, se conseguem pingar a máquina e, por sua vez, também se têm ou não acesso remoto via PowerShell à mesma. Outra coisa importante, a conta que criarem, se for uma conta de Active Directory para ter acesso nas máquinas, a conta tem que ter Logon Privilege. Caso contrário, não vai conseguir fazer abrir as sessões de PowerShell para correr os scripts. Então, agora que já temos a nossa pré-configuração, agora que já sabemos que portas de firewall devemos ter abertas para os nossos servidores, por forma a conseguir tirar partido do DBA Tools, a pergunta seguinte é: que dados é que eu quero obter? Que perguntas ou que questões é que eu tenho que quero ver respondidas? E eu vou dar aqui alguns exemplos só para nos situarmos. Quero dados do servidor? Quer saber, por exemplo, o número de CPUs ou a memória? Podemos usar o GetDBA Computer System para obter essa informação. Precisa de dados do SQL Server? Saber a versão, a sua edição? Podemos usar o GetDBA Instance Property. Ou, por exemplo, posso querer saber o tamanho das minhas tabelas ou o número de registros. E então posso usar um GetDBA DBTable. E, no entanto, temos comandos que acedem a ambos. E a ambos aqui é ao SQL Server e fora do SQL Server, ou seja, ao servidor. E um exemplo disso é obter o espaço em disco. Com o GetDBA Disk Space,
O que acontece é que não só obtemos dados e sabemos se temos ou não ficheiros a correr, ficheiros de base de dados a correr naqueles discos, mas também temos acesso ao file system para obter alguma dessa informação relativamente aos restantes discos. Caso precisem de ajuda para decidir que outros comandos usar, sugiro que visitem o nosso site do Docs, docs.dbatools.io, ou usem o comando findDBAcommand. Ou seja, vocês numa sessão PowerShell, com o DBAtools instalado, se executarem o findDBAcommand, podem fazer pesquisas por palavras, por padrões, e então encontrar todos os comandos que estejam relacionados com essa ação. Relativamente ao desenvolvimento dos scripts, vamos ver aqui então qual é o padrão que existe e também falar de algumas das ressalvas. Primeiro ponto, o padrão é que os scripts irão correr e vão obter os dados em objetos PowerShell, e para que possamos gravar os dados na base de dados e tenhamos um ponto de referência, neste caso uma data, iremos adicionar uma coluna chamada Collection Time, que tem a data e a hora atual, e para isso utilizaremos o addMember, o comando addMember do PowerShell. E depois pegamos nesse objeto, ou seja, os dados que já obtivermos através do comando, com a nova coluna Collection Time, e passamos os resultados para o WriteDBA DB Table Data, para que estes dados possam então ser gravados numa tabela no nosso SQL Server Central. Ressalvas. Alguns comandos podem produzir dados num formato diferente. O que é um formato diferente? A título de exemplo, o getDBA Instance Property é um comando que vai trazer os dados no formato vertical e não horizontal. E para tal, nós iremos usar uma função que eu escrevi para fazer a rotação do objeto e então transformarmos aquilo que vem em várias linhas, que seriam várias colunas, então numa única linha com várias colunas. A título de exemplo, correndo o getDBA Instance Property, o que acontece aqui é que temos uma lista de propriedades e o seu valor, mas estas não estão em formato tabular. Com o comando do invoke transpose data, o que permitimos fazer é pegar e meter então cada uma das propriedades, neste caso passar a ser uma coluna com o seu valor. Uma última ressalva é a ordem das colunas que é passada para o WriteDBA Table Data. Por omissão, o que é feito é uma seleção do nome das colunas que se pretendem, e quando são passadas estas colunas para a base de dados é passada na mesma ordem ordinal, porque a tabela, quando for criada, é criada por esta ordem. Logo, é importante manter esta mesma ordem das colunas. No que diz respeito à abordagem de implementação, o que vamos aqui responder à pergunta é como é que executamos então este processo. Este processo é baseado em jobs do SQL Server Agent. Para tal, devem solicitar a tal conta de domínio dedicada que tenha permissões nas instâncias e, como proprietário, como owner desse job, deve ser esta conta de serviço ou devemos usar uma SQL Credential que esteja associado ao mesmo. Devemos ter um job com vários passos, várias etapas. Em cada um deles irá invocar um script. O primeiro irá invocar o processo, a informação do servidor, a segunda a informação da instância e por aí em diante. Depois deve encontrar o melhor período para executá-lo. Estes scripts apenas fazem leitura, no caso das instâncias de destino, ou seja, nas instâncias que estamos a consultar, pelo que não é expectável haver problemas, porque estamos apenas a consultar dados. Caso precise de ajuda, não sabe como configurar os jobs do agent para executar os scripts PowerShell, devem seguir este link onde explicamos como pode ser feito. Uma sugestão é, caso o script demore muito tempo a ser executado, e quando é que isto passa a ser um tema? Quando passamos a ter centenas ou milhares de instâncias, ou de objetos, na generalidade, porque podem ser centenas de instâncias, mas milhares de bases de dados, e como tal, os scripts podem começar a demorar mais tempo a terminar, porque
obter os dados de todas as instâncias e centralizar será um processo mais demorado. Como tal, dividir este processo em mais jobs pode ser uma solução porque assim permite trabalhar em paralelo. Ou seja, podemos ter dois jobs em que o primeiro trata de 50 instâncias, o segundo trata de outras 50 instâncias, podem correr em paralelo e como tal podemos dividir ou passar a ter metade do tempo de execução. A gravação dos dados no SQL Server central, na nossa base de dados central, será feita, como já explicado anteriormente, com o comando write dba db table data. É possível usar um parâmetro chamado autoCreateTable para criar as tabelas. No entanto, é importante que valide o tipo de dados, porque o tipo de dados vai tentar ser inferido e tipicamente tudo que são textos as colunas serão criadas com o tipo de dados nvarchar max. Como tal, a sugestão é modifiquem esse tipo de dados. Ou seja, depois, se criem a tabela uma primeira vez com o autoCreateTable se quiserem, para poupar algum tempo, mas depois visitem essa tabela, olhem para os tipos de dados e façam uma mudança por forma que fique o mais correto possível e não com o nvarchar max. A outra sugestão é criem índices clustered nestas tabelas. E de preferência, a minha sugestão é que seja feito no campo Collection Date Time, porque as pesquisas que vão ser feitas através do Power BI, um dos primeiros filtros será sempre o período de tempo. Como tal, tendo isto, o índice cluster em cima dessa coluna, será uma mais-valia. E ainda, quando criarem esse índice, usem a compressão. A compressão no SQL Server passou a estar disponível em todas as edições, incluindo o Express, desde a versão do SQL Server 2016 SP1. Portanto, já temos este overview. Vamos agora perceber então um pouco do código. Vamos ver a estrutura da base de dados e depois olhar para o Power BI para percebermos como podemos responder às perguntas que temos. Começando então pelos scripts de PowerShell, que tem o código que irá ser executado para obter os dados usando o DBA-Tools. Quero mostrar, e vamos dividir aqui o script em duas partes para mostrar esta primeira parte que é comum a todos, ou praticamente todos os scripts, e é comum porque basicamente é todos os pré-requisitos e a preparação para obter as instâncias onde vamos executar para os scripts para obter dados. Temos que importar o módulo. Aqui, dependendo dos vossos ambientes, podem ou não precisar de configurar algumas settings. Neste caso aqui em específico, estas settings são para trabalhar com o PS Remote Session. E dependendo do ambiente em que trabalhem, mais ou menos seguro ou com mais ou menos restrições, haverá necessidade de ter estas opções a true ou false, dependendo do vosso ambiente. Por omissão é false, aqui está a true porque eu uso dessa forma. Depois, também comum dos scripts será qual o nome do servidor central onde iremos guardar os dados que obtemos, em que base de dados e o throttle para os nossos scripts, como falado anteriormente, iremos correr em paralelo e saber quantas execuções em paralelo estaremos a ter. A outra parte que é comum é a obtenção da connection string para nos ligarmos às instâncias, e isso é obtido através desta view vGetInstance, onde, neste caso, isto vocês depois podem adaptar, mas eu estou a fazer, como tenho ambientes com múltiplos domínios, para este caso o que eu faço é ter o job irá ser executado com uma conta de domínio, ou seja, tenho uma SQL Credential, a proxy de PowerShell associada a essa, que tem essa SQL Credential, e associo essa proxy ao meu step do meu agent. Por sua vez, quando for executar esta variável de sistema, o env user domain, vai-me dizer que é o domínio daquele utilizador que está a executar. E por sua vez, na minha tabela de instâncias, posso ter várias instâncias de domínios diferentes, mas neste caso aqui, quando estiver a executar com um utilizador específico, só instâncias que sejam do mesmo domínio daquele utilizador é que serão retornados. E isto dará-nos a nossa server list. Esta é a primeira parte do nosso script.
A segunda parte do script é a construção, digamos, do código que precisamos para obter os dados e depois a invocação do mesmo. O Start RS Job necessita ter um script block, basicamente é o código, é a função, o bloco de código que irá ter o que nós precisamos que seja executado em paralelo, ou seja, em que o que muda é a instância que está a ser executado e se tivermos algum parâmetro que queiramos passar para este bloco, podemos passar. Sendo assim, este nosso bloco está aqui a ser declarado e o que é que ele tem? Ele recebe como parâmetro o nome da base de dados central e do servidor para poder gravar os dados. Irá obter, e aqui é onde entra o comando que é executado e os dados que nós estamos a obter, neste caso getDBA Computer System, em que estamos a passar aqui um computer name e esta nomenclatura é porque nós estamos a usar o server list name e a fazer o pipe para o lado direito, ou seja, para cada uma dos servidores nesta lista irá ser feita esta execução e então este valor contém o server que tivemos a trabalhar. Como mencionado anteriormente, adicionamos um collection datetime, uma coluna collection datetime. Esta coluna tem o getDate, ou seja, tem o valor atual. Porque é que isto é importante? É importante para podermos fazer várias execuções e sabermos se houve alterações, evolução, regressão, o que for entre execuções. Finalmente, depois de termos então o nosso objeto com os dados e com esta coluna extra, iremos então usar o write table data e gravar, neste caso, na tabela Computer System. Os outros parâmetros que aqui temos para a gravação dos dados são o schema, como são também o batch size, ou seja, se eu tiver muitos registros e quiser enviar menos registros de cada vez para gravar, qual é o meu batch size, e o auto-create table, que no nosso caso basicamente não é necessário, é mesmo só numa situação em que por algum motivo a tabela tenha desaparecido, não existe, porque como eu disse inicialmente, é preferível nós criarmos a tabela de antemão, ajustar o tipo de dados, criar o índice com a compressão e então depois é só invocarmos os nossos scripts. Então, com este script block feito, o que passamos aqui a ter é a nossa lista de servidores. Para cada um deles dizemos vais executar este script block. O throttle é 10. Como é que funciona? Se eu tiver 20 instâncias na minha variável server list, ele irá gerar 10 jobs em paralelo em que vão ser executados. Quando um terminar ficam 9, é obtido o 11º, passa a haver 10 novamente a correr. Depois acabam mais 2, ficam 8, são obtidos outros 2, já só temos 8 à espera, ou 7 à espera, e neste caso, por aí em diante, até que dos 20 ficam os 10 que faltam, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou, os dados, pronto, o job termina e os dados já foram todos gravados na nossa base de dados. Aqui para o caso, o Posh RS Job tem estes comandos de wait rs job and receive. Basicamente é para dizer só termina ou só ficou terminado quando todos os jobs que foram lançados terminaram. O receive, neste caso, como vamos executar isto de uma forma escondida, ou seja, não vai estar ninguém a olhar para este ambiente, não vamos pegar nisto e mostrar para nenhum ecrã específico, vamos estar a gravar na base de dados. Não há nada aqui a mostrar e, por fim, então, limpamos os jobs que temos para tentar limpar o processo que está em memória. Pegando noutro exemplo, a mesma nomenclatura da primeira parte, toda esta primeira parte, na segunda parte, e neste exemplo, estamos a trabalhar com o getDBA Database, é um comando que retorna bastantes propriedades, pelo que eu aqui estou a selecionar apenas aquelas que achei interessantes para o que queria fazer. Podem ajustar, gerar a tabela novamente e a partir daí estão a gravar os dados. Mais uma vez, o collection datetime a ser acrescentado e na escrita à base de dados o que muda aqui o nome da tabela porque queremos gravar para outra tabela.
Outro exemplo, getDBA dbtable, é o comando que podemos executar, e neste caso aqui estou a excluir as bases do sistema. E uma coisa interessante neste comando é porque é o comando que nos permite saber as tabelas que temos, qual o row count, ou seja, o número de registros que temos na tabela. É bom para saber uma evolução, se temos mais ou menos registros, está a ver, estão a ser apagados dados, só estão a ser inseridos. Conseguimos saber o espaço dos dados e o espaço dos índices, e mais uma vez, importante para a evolução de uma tabela. E desta feita, porque é o database table, gravamos para uma tabela com esse mesmo nome. E aqui a diferença é o batch size, que é 10.000. E porquê? Porque dentro de uma base de dados pode haver uma ou mais tabelas. Existem bases de dados com centenas de tabelas. E se pensarmos numa instância, percorrer todas as bases de dados, obter todas as tabelas e gravar estes dados, não será se calhar muito difícil obtermos 20.000, 30.000 registros, né? Tabelas numa instância. E aqui então o batch size permite partir às postas a gravação dos dados. O outro exemplo que vos quero dar, aqui o getDBA Instance Property. Porquê? Porque tem então aquela função do invoke transpose data, que é esta função que aqui está, que o que irá fazer, este é o comando que invoca, ou este é o script que irá invocar o getDBA Instance Property, e é o tal comando que tem um registro por cada propriedade, em vez de ter uma coluna por cada propriedade. E ao ter um registro por cada propriedade, o que esta função do invoke transpose data table vai fazer é converter o que são linhas em colunas e meter o valor, e então ficamos por instância apenas com uma linha com todos os valores nas suas respectivas colunas. E desta por sua feita, e temos que fazer uma gravação na tabela Instance Property. Indo agora à base de dados, e antes de passar ao Management Studio para vos mostrar dados dentro das tabelas, quero mostrar a questão da criação das tabelas, e explicar ou relembrar que, caso usem o Auto Create Table a primeira vez, os tipos e os tamanhos dos dados serão diferentes do que aqui vemos. Tudo que for inferido como sendo texto irá ser criado com n-varchar, mas max, em vez de 50, 100 ou de outro tamanho qualquer. O que faz com que seja importante podemos gerar a tabela, ou tirar partido do comando para gerar a tabela. Scriptamos a tabela, alteramos os tipos de dados e executamos a tabela, então, ou a criação da tabela com os tipos de dados mais corretos, para não só termos um esquema mais otimizado, mas também porque assim podemos então criar o nosso Index Cluster, que eu sugiro que seja feito na coluna DateTime, porque é a coluna onde faremos as nossas pesquisas, porque tipicamente queremos procurar entre duas datas, ou de há 10 dias atrás, ou o que seja, e tendo os tipos de dados corretos e não os max, que são os lob data, permite-nos também tirar partido da compressão, neste caso do formato de página, ou do tipo página, porque haverá muitos dados que de um dia para o outro podem ser repetidos, ou que não mudam assim tanto, e então a taxa de compressão poderá ser bastante interessante. Tirando as outras tabelas que estão a guardar os dados que nós já vimos no script dos nomes das mesmas, temos aqui mais duas tabelas. Uma delas a dates, basicamente é uma tabela para ter um conjunto de datas e de informação sobre datas, para que o nosso Power BI depois no nosso esquema, na nossa ligação das tabelas, consigamos ter filtros, e com base nos filtros que selecionamos, os dados que são mostrados são em concordância com esse mesmo filtro. Finalmente, a outra então é a tabela das instâncias. Ou seja, como nós falámos, temos uma view, que eu já irei mostrar, que lê os dados de uma tabela,
E ao ler esta tabela vai construir aquela connection string dependendo se o porto é ou não o default, dependendo se o nome da instância é ou não a default. Neste caso estamos apenas a falar de ter o hostname, ter um porto, ter o ambiente em que está envolvido, porque também vamos poder filtrar por ambiente no Power BI, o domínio e o nome da instância. Relativamente à view, o que temos nesta vGetInstance é que vai ser construído a connection string para se ligar ao SQL Server. Ou seja, é obtido o hostname concatenado com o domínio, concatenado com a instância, caso esta seja diferente do default do MS SQL Server, e nesse caso é acrescentada igualmente a barra, e caso o porto seja diferente do 1433, será também acrescentada então a vírgula 1433. E é com base nesta informação que iremos obter a listagem de instâncias onde iremos conectar. Passando agora ao Management Studio, vou-vos mostrar aqui os dados que tenho de testes para dentro destas tabelas e vou começar então pelas instâncias. Neste caso aqui nas instâncias, como podem ver, não existe aqui a connection string que falamos anteriormente, essa está na view que irei mostrar a seguir. No entanto, temos o nome da máquina, o porto, o ambiente a qual diz respeito, o domínio e o nome da instância. Portanto, ao invocar a nossa view getInstance, o que obtemos aqui é então uma connection string, que esta sim será a ligação que o DBA-Tools irá utilizar para se conectar a cada instância e obter os dados que assim pretendemos. Caso isto não funcione para vocês por algum motivo, ajustem a view de acordo com as vossas necessidades. Pegando aqui no exemplo do Max Memory, vamos aqui dar uma vista de olhos que tipo de informação é que aqui temos, para percebermos o que é guardado, como é que é guardado. Como podem reparar aqui, existem vários blocos que têm em comum o datetime, ou seja, estas datas são em comum nesta janela, e depois temos outras janelas dos dias ou das execuções seguintes, neste caso o dia a seguir, que é feita, e por assim em diante, por vários dias, para podermos então do Power BI visualizar estes dados. Antes de passar a mostrar-vos o Power BI, ou seja, com os dados que aqui temos, que tipo de resultados é que podemos obter e responder às tais perguntas que lançámos no início, quero-vos explicar que neste caso não irei correr os jobs com os scripts PowerShell, mas dizer-vos que o código que estará disponível para obterem. Temos aqui um README e este README tem aqui todos os pré-requisitos, como é que se instala, qual é que é o código que está por trás e como é que se instala. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Mas aqui está tudo explicado, inclusive o código para deploy de um job do agent com o nome e com os vários passos, um script por cada passo, etc. Está aqui colocado. Posto isto, vou então passar aqui ao Power BI para mostrar então que dados é que nós aqui temos e o que é que alguns exemplos do que é que podemos responder. Eu não sou nenhum guru ou expert em Power BI, apenas utilizei e arrastei alguns gráficos, alguns objetos para aqui e tentei-lhes dar algum significado apenas e só para termos uma ideia do que é que dá para fazer. Certamente haverá pessoas que terão outras ideias e serão muito mais experientes com o Power BI e farão dashboards muito mais apelativos do que estes, mas no entanto aqui apenas para uma amostra acho que é suficiente. Portanto, aqui a nossa tabela de dados, se calhar mostrar anteriormente, primariamente aliás, aqui então
o nosso diagrama, ou como é que os dados estão relacionados, ou seja, todas as tabelas e a view, etc., que temos da nossa base de dados estão aqui mencionadas e juntas para podermos, quando filtrarmos de um lado, aplicarmos os filtros no outro, etc. Aqui então temos o ambiente, podemos selecionar que ambiente é que queremos. Temos uma slide para escolher as datas e, pegando aqui no primeiro exemplo, como overall, decidi colocar aqui quantos servidores é que temos, quantos processadores, quantos CPUs lógicos, a memória, o número total de instâncias, caso tenhamos mais do que uma por servidor, o número total de bases de dados, o tamanho que essas bases de dados têm, ou seja, tamanho alocado, o espaço dos dados, o espaço dos índices e, em termos de storage, o conjunto de todas elas. E é isso que podemos ver aqui. Por exemplo, se tiver interesse em perceber, ok, no ambiente produtivo, o que é que eu afinal tenho? Posso selecionar e fica filtrado. E passo a ver que tenho 2 servidores em produção, com 6 processadores no total, Logical CPUs com 24, a memória e por aí afora. Isto dá-nos um overview de cada um dos ambientes que temos para podermos saber com o que é que podemos contar. Passando aqui para o separador servidor, o que aqui podemos fazer então é saber quantos computadores é que temos. Temos aqui alguns gráficos que nos mostram, por exemplo, este gráfico aqui diz-nos se todas as máquinas, ou que máquinas é que são virtuais e que máquinas é que são físicas. E se eu escolher então uma instância, estes dados à volta irão ser atualizados de acordo com isso mesmo. Se eu disser no meu environment que quero ver apenas instâncias produtivas, irei ver então apenas Lisboa e Utrecht. E poderei então depois navegar por aqui para tirar partido destes filtros e saber que, por exemplo, esta minha máquina tem 128 GB, 2 processadores, com um total de 8 cores. Fazendo mais um nível, e agora pegando, por exemplo, no espaço em disco, aqui consigo saber por instância ou global. A verdade é que se não selecionar nada, irei ter o global, mas consigo saber por ambiente, por instância e por drive, qual é o drive que quero consultar. Pronto, se tiver uma nomenclatura, né, de tudo que é drive D, por exemplo, SQLD, peço desculpa. E com isto consigo saber se o meu storage está a evoluir, ou seja, está a ocupar mais, está a ocupar menos, o que é que se passa, e com isto ter alguma ideia se estou perto ou não de atingir, por exemplo, o limite dos discos. O exemplo seguinte, então, tem que ver com as nossas instâncias. E aqui consigo saber, então, por versão, ou seja, quantas versões tenho de cada máquina e cada SQL Server. Consigo saber quando passei a ter mais máquinas, mais versões. Se tivermos a fazer um tech refresh, o que irá acontecer é que a barra verde irá diminuir e a barra azul escura irá aumentar, ou outra cor irá aparecer por causa de 2019, ou futuramente o 2022. E consigo saber então qual é que é o estado de arte do meu ambiente, ou dos meus ambientes, nos vários domínios. E consigo também saber, por exemplo, em que versão é que estou de cada uma das instâncias e saber se estou com a edição Standard ou Enterprise e com isto ter um overview do meu parque. No que diz respeito então às bases de dados, a informação que podemos ver aqui, e vou só filtrar por uma base de dados em específico para ter aqui alguns dados, é que qual foi a evolução da base de dados ao longo das datas em que obtivemos dados. A mesma coisa em formato gráfico. E, por exemplo, este gráfico aqui é interessante para criar uma previsão de daqui a 2 meses, com base no crescimento dos dados que tenho, onde é que eu daqui a 2 meses estarei com esta base de dados.
E para isso podemos ativar aqui então a linha do forecast, a previsão, e se dissermos que queremos usar os 60 dias para que sejam 2 meses, conseguimos então ver que à data de hoje estamos com 628 ou 626 gigabytes e que daqui a 2 meses estaremos em algo entre 742 ou 782. Isto pode ser também bom para termos uma noção a longo prazo do que é que pode acontecer na nossa base de dados em termos de crescimento. Passando agora aqui então ao último tabulador, neste caso às tabelas, o que este gráfico nos permite mostrar é a evolução do número de registros numa tabela ao longo do tempo e não só o número total, mas por dia, quantos registros foram adicionados ou eliminados. Pegando aqui no exemplo de uma tabela em que podemos ver que a linha diz-nos o número total de registros que temos, e isto é lido no eixo direito, e o número de registros que foram adicionados ou eliminados, caso este valor seja negativo, que é lido do lado esquerdo. E aqui então conseguimos perceber que durante os dias de semana temos mais dados, ao fim de semana menos dados, e isto dá-nos uma evolução ao longo do tempo da tabela. Se pegarmos aqui noutro exemplo de outra tabela, por exemplo esta, conseguimos então ver as barras com valores negativos, o que significa que houve eliminação de dados e pronto, e conforme estes dados vão sendo acrescentados, barras positivas ou eliminados, barras negativas, o nosso número total de registros vai alterando ao longo do tempo, o que já, mais uma vez, uma bela ideia da evolução que esta tabela pode ou não estar a ter. E do Power BI é tudo. Espero que vos pareça útil. Vamos então agora passar às perguntas frequentes e e terminar a sessão. Quero só partilhar algumas das perguntas mais frequentes quando apresento este processo. E se eu não tiver uma lista inicial de servidores? Esta pergunta acontece várias vezes porque as pessoas nem sempre existe base de dados centrais dos servidores, das máquinas, de tudo que a empresa tem, e às vezes torna-se difícil de saber então se eu tenho ou não a lista completa. A sugestão aqui é tirarem partido de um comando do DBA chamado Find the DBA Instance. Vejam com atenção o help, leiam a ajuda do comando, porque na verdade o que o comando permite fazer é fazer um sniff na rede, ou seja, ir à rede e tentar ver que IPs é que respondem ou não e em que ports, etc., para saber se temos ou não o SQL Server instalado. Falem com a equipa de segurança dessa empresa para garantirem que não têm problemas por estar a fazer desta forma. Outra pergunta é: eu tenho dezenas de instâncias, tenho ambientes que são muito maiores, vários domínios, como é que eu devo então otimizar esta execução? Nesta situação, o que eu costumo sugerir é utilizarem um módulo PowerShell, como eu mostrei anteriormente, chamado POSH RS Job. Basicamente é um módulo PowerShell que permite nós invocarmos scripts que em multithread, ou seja, e temos throttling, ou seja, podemos dizer quantos é que queremos cada vez. Se eu tiver 50 instâncias, eu posso dizer, começar a correr este script para as primeiras 10 e assim que uma das 10 acaba, fico com 9, automaticamente arranca com a 10ª outra vez e vai fazendo este processo até chegar ao fim e já ter executado tudo. Funciona ou não apenas com a autenticação Windows? O que está implementado está pensado para essa forma. Se quiserem podem usar uma credencial de SQL Server para se ligarem às bases de dados e para tal têm que alterar os scripts para ter em conta isso. E em relação à manutenção, quando há novas versões de DBA-Tools, todos sabemos, ou pronto, se não sabem, o DBA-Tools, nós geramos versões novas recorrentemente, ou seja, porque estamos constantemente a melhorar, a corrigir bugs, a acrescentar comandos, etc. Então a sugestão é: peguem uma nova versão,
copiem ou instalem na vossa máquina e testem uma primeira vez para garantir que não há quebras de versões, que não houve cunas que desapareceram. É muito raro haver quebras de compatibilidade. No entanto, vejam também o README da release do DBA Tools para saberem ou não se está alguma coisa mencionada relativamente a uma alteração que vai ou não quebrar a compatibilidade com o que havia anteriormente. Se tiverem outras questões, eu estou no chat, estejam à vontade, podem contactar-me também via LinkedIn, via Twitter. E chegamos ao fim desta sessão. Obrigado à Microsoft pelo suporte e por patrocinar este evento, e obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a assistir. Espero ver-vos numa próxima sessão.